Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões do caderno 1 da segunda fase da segunda Olimpíada Brasileira de Biologia. A prova, que tem 60 questões, começou com um gráfico que mostra pra gente aqui a relação entre quatro espécies de roedores, a distribuição dessas espécies em relação ali à profundidade do solo, e o gráfico fazendo aqui uma relação entre o nicho fundamental e nicho realizado dessas espécies. O nicho fundamental sendo ali aquele nicho potencial, né? Todas as possibilidades de ocupação de nicho daquela espécie, e o nicho realizado sendo o nicho que ela efetivamente está ocupando naquele determinado local. Então a gente tem aqui as quatro espécies, e a questão 1 perguntou o seguinte: pode-se afirmar que a espécie é de roedor mais tolerante? Eu assumi que a mais tolerante seria aquela que faz o melhor aproveitamento do nicho fundamental dela, né? Então a gente vê aqui que na 4, por exemplo, o nicho fundamental, a relação de nicho realizado e nicho fundamental dela, ela tem um bom aproveitamento, né, do nicho fundamental dela. Comparando, por exemplo, com a 1, que tem aqui um nicho fundamental maior até do que as outras, mas a área que ela efetivamente realiza, né, que ela efetivamente ocupa de todo esse nicho fundamental, é pequena, né, comparativamente. Então, assim, eu assumi que a 4 seria a mais tolerante, como a questão colocou, né? Mas enfim, a que faz o melhor aproveitamento. Questão 2. Qual a interação entre as espécies de roedores pode justificar tal distribuição? Bem, uma relação entre espécies, a gente pensa numa relação interespecífica, portanto, uma competição interespecífica, né? A gente poderia pensar numa competição interespecífica. Questão 3. A partir do conceito de nicho ecológico, podemos afirmar que, isso aqui é importante, duas espécies nunca podem, né, ocupar o mesmo nicho ecológico, elas não podem possuir o mesmo nicho ecológico, de acordo com o conceito, né, de nicho ecológico. Um nicho pertence a apenas uma espécie, nunca duas espécies ocupam o mesmo nicho. Então a gente vê que a prova começou com uma pegada bem ecologia, né? Bom, questões 4 a 7, ela colocou aqui essa imagem, que é uma ilustração de uma savana africana, né? Com leões, zebras, girafas, algumas árvores, as gramíneas, né? Enfim, a questão. Ela tem também aqui um textinho, né? Falando sobre. Fazendo uma relação ali entre ambientes naturais, como por exemplo a savana, e um ambiente artificial, como por exemplo uma plataforma espacial, né? Os astronautas ficam lá. Fazendo uma relação e dizendo que a gente poderia fazer uma comparação entre esses ambientes, desde que nas plataformas espaciais, além de seres humanos, né, possuíssem também organismos produtores e decompositores. Interessante, né? Dois níveis tróficos aqui importantes. Bom, 4. As duas condições ambientais podem representar exemplos de ecossistemas porque possuem em comum. Então, o que teria em comum ali? A dependência de uma fonte externa de energia, que no caso do ambiente natural é o Sol, né? É a fonte externa de energia. E no ambiente artificial que o homem constrói, a gente teria ali também algum, alguma fonte energética, algum combustível, né? Que permitiria o funcionamento, o abastecimento daquele ambiente com a energia. Ainda nessa ideia, a questão 5 pergunta assim: o menor número de níveis tróficos possível num ecossistema autossuficiente seria 2, né? Você precisaria de organismos produtores, como o próprio texto colocou aqui, né? Produtores e decompositores. Você precisa dos organismos produtores que pegam, por exemplo, a energia da luz do sol, né? E transformam em energia química, em moléculas orgânicas, né? Com alto potencial energético. Depois, esses organismos autotróficos, eventualmente, eles viriam a morrer, né? Porque não existe vida imortal, né? Até onde a gente sabe. E ao morrer, eles precisariam ser decompostos para devolver, para reciclar todos os componentes ali, também os componentes inorgânicos, né? Os minerais, que serviriam para depois reabastecer aqueles ecossistemas com os mesmos componentes necessários para a vida. A questão 6, ela traz uma polêmica, né? Zebras são pretas de listras brancas ou brancas de listras pretas? Em algum momento, assim, a gente pode pensar que discutindo isso aqui de forma irresponsável, assim, a gente poderia dizer que tanto faz, né? Mas é possível você concluir, né, essa questão da pigmentação com algum caráter científico, né? Então a letra A diz, por exemplo, podemos responder a partir da análise do desenvolvimento embrionário, pois assim poderemos detectar qual pigmento aparece inicialmente. Isso aqui faz todo sentido do mundo, né? Então alguns estudos, por exemplo, inferem que a pigmentação preta, ela é provocada não, ela é causada, né, por um alelo, por um determinado gene, e a inativação desse gene levaria à pigmentação branca. Então você poderia, a partir disso, interpretar que o natural, né, o selvagem seria o preto, e o branco seria ali uma modificação daquele gene, portanto ela seria preta com listas brancas. Isso é uma interpretação, certo? Mas tem uma fundamentação científica. A B diz que depende do ancestral evolutivo da zebra, a partir de uma análise evolutiva podemos observar qual cor foi inicialmente selecionada. Sim, se você tivesse acesso ali, né, a um bom número de espécies ancestrais, você poderia inclusive ver ali num gradiente, né, de evolução, conforme as cores vão sendo selecionadas, né, e vão surgindo e vão sendo selecionadas positivamente, né, oferecendo alguma vantagem evolutiva para a espécie, você poderia também fazer algumas conclusões.
A C diz que depende do ambiente em que a zebra vive. Se o ambiente fosse homogêneo, a cor poderia mudar novamente. Eu até poderia explorar um pouquinho isso aqui, porque tem alguma verdade nisso, né? Não tô dizendo que eu concordo 100% com isso. Eu só não acho que tem muita relação com a pergunta que foi feita, né? Não é uma boa resposta à pergunta que foi feita. Então, mesmo que a gente pudesse extrair alguma verdade disso, não teria relação assim com a pergunta. E a D diz que a cor das zebras não interfere na sua sobrevivência. Certamente interfere. Tanto na questão ali da predação, né? Pra confundir os leões, né? Os predadores que estão caçando elas. Como também em relação, algumas relações ali de parasitismo com algumas moscas que tem lá que aparentemente não gostam muito dessas superfícies listradas e elas evitam pousar, né? Aí alguns estudos, né, comprovam isso. Enfim, eu não entendo muito bem os mecanismos, mas aparentemente existe essa relação ali das listras com o menor parasitismo com essas moscas. A questão 7 fala sobre o cerrado, e ela pergunta o seguinte: marque a alternativa que contenha características incomuns ao cerrado, ou seja, teremos 4 alternativas com características comuns ao cerrado e uma que é incomum. Bom, o cerrado tem período seco bem definido, tem uma maior concentração de biomassa subterrânea, raízes profundas, né? Tem adaptações ao fogo, porque o fogo natural no cerrado é recorrente, né? Alta riqueza animal, a biodiversidade animal lá é grande. Os solos férteis é o seguinte, o solo do cerrado ele é complexo, né? Ele tem assim uma alta, ele é meio ácido, ele tem uma alta concentração ali de íons metálicos, o alumínio, por exemplo. Então ele é um solo complicado, complexo, né? As espécies que vivem lá precisam se adaptar, né? A isso precisam ter adaptações a isso. As questões 8 a 10 vão falar sobre gafanhoto, né? Vai ter um texto aqui bem grandinho sobre, enfim, controle biológico de gafanhotos, né? Embrapa, etc. Bom, a questão 8 ela diz o seguinte: um dos depoimentos, né, que surgiu ali naquela reportagem sobre isso falava sobre a tática dos gafanhotos quando eles estão lá forrageando, né? Atacando as lavouras. Bom, etc, né? Ao analisarmos tecnicamente a ação do gafanhoto, porque eles têm toda uma técnica, né, para ir ali explorando aquele recurso, é, a gente poderia inferir, né, a partir do comportamento de forrageamento do gafanhoto, que eles sempre ocupam o segundo nível trófico. O gafanhoto ele é um consumidor primário, ele sempre consome organismos produtores, né, portanto ele é um consumidor primário. Ele nunca age como consumidor secundário, né, ele não é decompositor, ele não faz fotossíntese, portanto ele é sempre um consumidor primário, ocupando sempre o segundo nível trófico. A questão 9 e a 10 são questões complicadas que envolvem cálculos matemáticos não tão complicados, mas assim, toda a estruturação da questão, né, a forma como ela é colocada, a pessoa tem que organizar as informações que estão sendo passadas e eventualmente fazer uns cálculos matemáticos que, enfim, pode, né, exige um pouquinho mais de tempo para resolver ela. Ela vai querer saber, né, ela dá aqui algumas informações, né, uma nuvem de gafanhotos que pode pesar até 100 toneladas, o peso médio de um indivíduo de gafanhotos é 2 gramas. Aí quando você pensa numa densidade, né, de uma população de 80 gafanhotos, né, uma nuvem de gafanhotos poderia ter 80 gafanhotos, né? Aí você pensa, 80 gafanhotos com esse peso, uma nuvem que pode chegar a 100 toneladas, são elementos que a questão deu para você organizar. Ela quer saber quantos gafanhotos poderiam existir em uma nuvem cuja biomassa são de 100 toneladas e por quantos metros quadrados se estenderia essa nuvem contendo esse número de gafanhotos, né? Aí a pessoa faria os cálculos. Eu também não sou muito fã de matemática, mas eu esbocei aqui a forma como eu resolvi a questão e no final das contas estava certo. Bom, o gafanhoto pesa, eu coloquei tudo em quilo, né? 0,002 quilos, 2 gramas, né? Uma densidade de 80 gafanhotos por metro quadrado. Esse número aqui acabou não tendo nenhuma relevância, mas é interessante a pessoa ter, né? As informações. Uma nuvem pode chegar a pesar 100 mil quilos, né? Ela colocou lá 100 toneladas. Bom, para chegar ao número de gafanhotos, eu dividi 100 mil quilos, né, pelo peso do gafanhoto individual, deu 50 milhões de gafanhotos, né? Eu posso expressar 50 milhões como 5 vezes 10 elevado à sétima. Como é que se faz isso? Você pega o 5, coloca uma vírgula aqui e anda essa vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, né? Ou a quantidade de zeros que tem ali no número você coloca 10 elevado a 7. Mas é simples, né? Mas enfim, a pessoa tem que saber esse macete aqui. Em relação à extensão da nuvem, você pega o número de gafanhotos, 50 milhões, né? Divide por 80, daria o que é a densidade, né, de gafanhotos por metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado você teria 80 gafanhotos. Você divide, né, o total de gafanhotos pela densidade, teria ali 625 mil, né, metros quadrados. Você pode representar isso aqui por 6,25, coloca uma vírgula aqui, né, e anda 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6,25 vezes 10 elevado à quinta, metros quadrados. Portanto, a resposta seria aqui a letra C, né? 5 vezes 10 elevado a sétima, 6,25 vezes 10 elevado a quinta. Em relação à questão 10, ela foi anulada. Tá aqui o gabarito, né? Então, questão 10 do caderno 1, anulada por dados incorretos. E é uma pena a gente pensar, né, a quantidade de pessoas que perderam, gastaram tempo e energia tentando resolver isso aqui. Uma questão super complicada, né, que envolve ali aqueles cálculozinhos. E para no final das contas, né, a questão ser anulada porque algum dado aqui estava incorreto. Mas a questão é mais ou menos a mesma, né, da 1, assim, da anterior.
Ela coloca um gafanhoto pode consome em média 80% do seu peso. Se assumirmos que o período alimentar em um dia seja. Um período alimentar dura 10 horas, né, por dia, a pessoa teria que determinar a biomassa vegetal que seria consumida em 3 dias por uma superpopulação de gafanhotos, como aquela que a gente viu na questão anterior, né, 50 milhões. Em quanto tempo essa superpopulação consumiria uma lavoura de cana-de-açúcar distribuída numa área de 5.000 hectares, e cuja biomassa fosse de 3 toneladas por hectare? Enfim, os alimentos foram todos dados, a pessoa pegaria esses alimentos, né, organizaria, faria os cálculos e chegaria a um resultado, supostamente um desses 5 resultados aqui. Acabou que talvez né, algum erro aqui não tenha permitido que se chegasse a esses resultados. De novo, as minhas habilidades matemáticas são limitadas. Eu fiz aqui, né, eu tentei fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior e funcionou. Só que aqui o problema é o seguinte, eu obtive no final das contas um total aqui de 2.250 horas que totalizaria 94 dias. E isso aqui ficou muito diferente, né, de qualquer coisa que tivesse lá em termos de alternativa. Aqui as alternativas todas eram 50 horas, 45 horas, né? Então, assim, eu posso ter cometido erros nos cálculos, certamente, mas a questão também tinha alguma coisa aqui que não estava né, muito ok com ela. Bom, a questão 11, ela vai trazer aqui a questão das pragas, né? Das superpopulações de gafanhotos ou de outros insetos que muitas das vezes atacam ali as plantações, né? E ela toca aqui no assunto dos agentes facilitadores, né? Para que ocorram essas pragas. E a ação ambiental que esse agente facilitador exerceria no ambiente para levar aquilo a acontecer. E no caso seria o homem, né? Quando ele substitui uma fitodiversidade, a diversidade vegetal de um ambiente, né? Uma floresta, por exemplo, por uma monocultura, que é o que acontece na agricultura, né? A gente pega uma área, derruba todas as árvores, todas as interações ecológicas ali se perdem, e a gente coloca ali apenas soja, apenas milho, apenas cana-de-açúcar, apenas, né, enfim, feijão. Isso é uma monocultura. Então a gente troca um ambiente natural, biodiverso, né? Fitodiverso, por uma monocultura. Isso seria, né, então, um dos fatores que poderia levar ao acontecimento dessas superpopulações, né, dessas pragas que a gente observa, desde o tempo bíblico, né? As questões 12 a 16 vão envolver diversidade ecológica, né? Ela vai dar algumas definições, por exemplo, diversidade alfa é a riqueza taxonômica de uma dada localidade ou comunidade específica, então um ambiente específico, né? A diversidade beta é a diversificação taxonômica entre localidades ou comunidades, então entre ambientes, certo? E a diversidade gama corresponde à diversificação dos né, taxa, entre diferentes regiões geográficas. Aí já é uma coisa mais ampla, né? Ela, ela elabora um pouquinho mais nisso, né? Ela vai fazer uma elaboração um pouco mais completa aqui. E ela dá essa ilustração aqui, essa figura pra gente, né? Com um esquema contendo três localidades, com o número de espécies em cada localidade, espécies em comum entre essas localidades, né? Então, assim, a localidade A tem 30 espécies, a B tem 115 espécies, e repara que elas têm 15 espécies em comum. A C tem 120 espécies, ela tem 20 espécies em comum com a B e nenhuma espécie em comum com a A. E a partir disso aqui você poderia inferir né, as diversidades alfa, beta e gama dessas localidades. Eu dei uma editada aqui no esqueminha só para mostrar uma coisa. Se a gente calcular aqui, a gente vai ter um total de 230 espécies nesse sistema aqui. Se você calcular, né, você somar A mais B mais C e subtrair o que existe de comum entre elas, né, você teria 230 espécies individuais. Você teria 15 espécies endêmicas de A, porque ela tem 15 em comum com B, né, então ela tem 30 espécies, mas 15 são em comum com B. Logo, endêmicas dela, apenas 15. Né? A mesma coisa que entre B e C. Né? Você tem 15 espécies comuns entre elas, então você tem 80 espécies endêmicas de B e 100 espécies endêmicas de C. Isso aqui seria assim uma ideia né, para a gente poder preparar as questões que vão vir. Dito isso, considerando os três fragmentos, podemos afirmar que, letra A, o fragmento A possui 15 espécies endêmicas. Sim, eu mostrei lá nela, tem 30, mas tem 15 em comum com B, portanto 15 espécies endêmicas. 13. A diversidade gama é igual a... Aí a gama a gente teria que fazer né, aquele cálculozinho que eu mostrei lá, né, de somar todo mundo aqui, né, A mais B mais C, e subtrair o que existe de comum, né, espécies em comum, que são redundâncias. Então você ficaria apenas com aquele número de 230 que eu mostrei lá, que seria realmente assim, o número realmente de espécies ali naquele sistema. A 14. A maior diversidade beta de mamíferos entre fragmentos. Aí agora a diversidade beta, que é a diversidade entre dois ambientes, né? Então, se a gente for olhar aqui, as que tem menos espécies em comum seriam A e C. E de fato, se a gente fizer aqui um cálculo, né, subtrair um pelo outro, considerando que elas não têm nem espécies em comum, a gente teria um maior número, a disparidade entre número de espécies entre um e outro seria maior. Isso resultaria ali numa maior diversidade beta. Eu vou colocar um texto sobre esse negócio de diversidade alfa, beta e gama na descrição do vídeo, para quem quiser aprofundar um pouquinho. Claro que eu estou aqui apenas passando rapidamente, né? A questão 15 falou, a partir do seu conhecimento sobre Mata Atlântica, então a pessoa estudar biomas brasileiros é importante, né? Marque a alternativa incorreta.
E vocês, a essa altura, já perceberam que é muito comum nessas provas, né? Eles fazem uma questão com 4 alternativas corretas e uma incorreta. Isso é muito comum, eu acredito que seja mais fácil fazer questões, né, de múltipla escolha, contendo apenas uma alternativa incorreta do que 4 incorretas, né? Porque, enfim, a pessoa tem, né, que ter muita criatividade ali para inventar alternativas incorretas que não sejam completamente é, nonsense, né? Completamente estranhas e absurdas. Então, assim, eles têm uma preferência clara por fazer questões assim, que tem 4 corretas e uma incorreta. Aqui nesse caso a gente poderia resolver por eliminação, né? Também acaba tendo essa possibilidade. Então, por exemplo, o fragmento A pode estar mais distante de C do que de B. Observando aqui, né? A gente vê que existe pouca comunicação, né? Entre A e C, portanto, parece. Em relação aqui às espécies comuns, né? Portanto, parece sim que. E também a questão da especiação, né? Então parece que realmente esses fragmentos aqui estão bem distantes um do outro. Portanto, A poderia estar mais próximo de B do que de C. Isso faz sentido. O fragmento A deve ter menor área do que os demais? A gente pode pensar também que sim, né? É uma área, de repente, ele já foi mais desmatada, né? Já está sendo ocupada ali por processos de agricultura. Tudo isso está dentro da lógica. Então esse fragmento seria pequeno. O fragmento C deve apresentar maior efeito de borda. C deve apresentar maior efeito de borda. Ele aparentemente é o maior fragmento, né? Ele tem ali mais número de espécies. É uma área que a gente pode inferir que ela já é mais um estágio sucessional, né? Um estágio de floresta mais avançado, mais tardio. Então ele estaria mais exposto a efeitos de borda, sim. O fragmento C pode conter mais espécies vegetais tardias? Acabei de falar, né? Sim, ele parece estar num estágio sucessional mais avançado do que os outros fragmentos. E ele até fala, o fragmento B deve apresentar uma menor exposição ao fogo do que A. E a gente pode interpretar aqui da seguinte forma: se ele tem mais vegetação do que em A, ele estaria mais exposto ao fogo do que A. Além disso, A, a gente pode inferir que é um ambiente ali que já está sendo, né, utilizado ali, seja para habitação, né, humana, seja para práticas de agricultura, pecuária. Portanto, é um ambiente ali que tem, né, uma ocupação humana e, portanto, assim, os incêndios, de repente, né, tô viajando aqui agora, né, seriam menos impactantes, né, o ser humano poderia atuar evitando, né. E então o fragmento B teria ali uma exposição maior no sentido de que ele tem mais vegetação, ele está próximo de um fragmento que está sendo usado para práticas de agricultura, por exemplo. Então, o próprio homem às vezes taca fogo, né, no mato para poder limpar terrenos. Esse fogo pode passar, né, para um fragmento de uma área de proteção. Isso acontece muito. Nesse sentido, eu acho que essa era então estaria errada, ah, porque a gente poderia interpretar dessa forma. De novo, a gente poderia resolver por eliminação, né? Se a E não fez muito sentido para você, mas eliminando as outras que estariam claramente corretas, a gente poderia chegar e chutar a letra E, né? Mas a gente pode criar um sentido para ela nesse sentido, de que, né, a teria ali uma ação humana mais frequente, né? Inclusive o homem podendo tacar fogo aqui, fogo controlado, e esse fogo poderia se alastrar para áreas naturais menos acessíveis ao homem, né? E, enfim, esse fogo criminoso, né? Destruir ali aquelas regiões, como acontece muito na Mata Atlântica, a gente vê periodicamente isso acontecendo. Questão 16 perguntou sobre características da Mata Atlântica, e aqui elevado endemismo, alta umidade e estratificação vertical são sim características da Mata Atlântica. Sobre a estratificação vertical, florestas tropicais em geral, né, apresentam essa estratificação, e na Mata Atlântica ela é bem marcada, né? A gente vai ter ali camadas, né, da vegetação que formam camadas mesmo, layer, né, de alguma determinada parte daquela vegetação. Então a gente tem, por exemplo, a camada emergente lá em cima, o dossel das árvores, né, a copa das árvores, fechando ali aquele dossel. A gente tem o subbosque, que são espécies ali arbustivas, né, de menor porte, formando ali um estrato intermediário. E o estrato herbáceo lá embaixo, bem rente ao chão, né, plantas rasteiras, herbáceas mesmo de pequeno porte, formando ali então esse estrato herbáceo. Então, isso aqui seria exemplo de estratificação vertical. Questões de 17 a 19 tem aqui essa imagenzinha, né, sobre afídeos, consumindo ali, né, a seiva das plantas. Eles se alimentam da seiva elaborada das plantas, que contém açúcares, né, para eles poderem se nutrir. A questão 17 fala sobre o aparelho bucal dos afídeos, né, como é que eles invadem ali os tecidos condutores da planta, né, vasos condutores periféricos de uma planta. E, enfim, quando a questão fala sobre vasos condutores periféricos, né, e a gente associando isso, né, com as imagens, né, o tubo crivado, enfim, e com o fato de que ele consome essa seiva buscando ali açúcar, né, portanto uma seiva elaborada, a gente pensa em floema, né? E nesse sentido ele estaria interferindo ali, né, atrapalhando de repente, limitando o transporte dessa substância em direção à raiz, porque o transporte dos floema é da folha, né, dos ramos, dos galhos, das folhas, até a raiz. O transporte do xilema, que é a seiva bruta, vem da raiz para cima. E o floema é ao contrário, é de cima para baixo. Então, falando de floema, a questão 18 diz o seguinte: além dos elementos de tubo crivado, outra célula importante formadora desse mesmo tecido seria as células companheiras, né? Então, estudar anatomia vegetal, anatomia de tecidos condutores, xilema, floema, os parênquimas, né, diversos que tem nas plantas,
é interessante aí para a pessoa ter repertório para responder questões desse tipo. A questão de 19 vai falar sobre interações ecológicas. Ele vai colocar que os afídeos, eles obtêm ali a nutrição deles, eles acabam ajudando formigas, porque as formigas podem explorar, né, consumindo essa gotícula que eles eliminam aqui de excesso de seiva. Conforme eles vão consumindo, né, a seiva, vai formando aqui uma gotícula de seiva, as formigas conseguem aproveitar, né, essa gotícula de seiva que sobra para se nutrir também. E ao mesmo tempo, as formigas elas oferecem proteção contra, né, predadores. Os afídeos ficam protegidos contra a ação de predadores, parasitoides, etc. Como os dois ganham, né, os dois lados se beneficiam dessa relação, a gente pode comparar isso com mutualismo, certo? Uma questão ali de simbiose. E a gente pode fazer uma comparação com a relação das mitocôndrias na célula eucarionte, né? A gente pensa na teoria da endossimbiose, onde as mitocôndrias encontraram naquela protocélula um ambiente seguro, onde ela tinha ali nutrientes que ela poderia utilizar para produzir energia, e ela dava para aquela célula um pouco da energia que ela produzia, né? E isso formou, né, então, essa relação ali de células eucariontes que contêm mitocôndrias. O mesmo aconteceu com os cloroplastos. Questão 20, ainda dentro do tema da agricultura, né, das práticas humanas, provocando ali impactos na natureza, ela quer a alternativa incorreta. Então, de novo, né, 4 corretas e 1 incorreta. Aqui na letra B ela fala a aplicação de defensivos agrícolas, agrotóxicos, né, acelera o processo de seleção artificial de insetos que se apresentam sensíveis ao defensivo. Então, quando você aplica um determinado defensivo agrícola, alguns insetos, né, que você está tentando combater vão morrer, outros vão sobreviver, eventualmente, né, por propriedades ali, enfim, individuais. E isso poderia levar eventualmente ali ao surgimento, talvez, assim, de uma resistência a determinado defensivo, né? A gente está falando aqui mais de seleção natural do que seleção artificial, porque a seleção artificial é um processo consciente de seleção de espécies, de linhagens, né, de interesse, seja animais domésticos, né, ou plantas. Então, assim, eu acho que aqui essa ideia que a alternativa trouxe tem mais a ver com seleção natural do que seleção artificial. Esse é uma das coisas que eu acho que estaria dissuando dela. Enfim, a gente pode também explorar outros assuntos, mas vamos tornar mais objetivo aqui a análise, né? Questões 21 e 22, temos aqui um textinho falando sobre duas espécies encontradas lá em Nova Guiné. Uma ave do paraíso, Parotia berlepschi, e um canguru da árvore, Dendrolagus pouquerrimus. Então, temos uma ave e um mamífero, certo? Ok. Questão 21. Em relação às espécies encontradas, né, atentando para regras da nomenclatura binomial, poderia se afirmar corretamente que em se tratando de uma ave e um mamífero, a gente pode pensar ali, né, numa apomorfia comum a ambos, né, seria a homeotermia. O controle, né, da temperatura corporal, né, a manutenção da temperatura corporal por processos metabólicos, que não está ali nos outros animais citados. O texto também falou sobre borboletas, né, plantas, né, espécies vegetais, anfíbios, e todos os anfíbios, no caso, e os artrópodes são ectotérmicos, né. Então, seria ali uma relação comum entre ambos, a homeotermia. No caso, a ave e o mamífero. Agora, interessante aqui a letra E, ela fala, as espécies, né, encontradas ali, a ave e o canguru, têm como categorias taxonômicas comuns apenas o reino, sub-reino e o filo. Se não tivesse esse apenas aqui, estaria certo, né? Mas como ele colocou apenas, a gente tem que dar uma olhadinha. Vou olhar só brevemente aqui, só por curiosidade. Aqui, ó, Parotia berlepti, né? Então ela é reino Animalia, né? Sub-reino Bilateria, infra-reino Deuterostômia, filo Chordata, é um cordado, subfilo Vertebrata, infrafilo, Gnatostomata, superclasse Tetrápoda e a classe dela, ave. É uma ave. Agora vamos olhar ali o canguru. Repara que o canguru, reino Animalia, mesma coisa, né? Sub-reino Bilateria, igual. Infra-reino Deuterostômia, mesma coisa também. Filo Chordata, subfilo Vertebrata, infrafilo Gnatostomata, superclasse Tetrápoda, até aqui idêntico, né? Todas essas categorias idênticas. E a classe Mamália. A outra era uma ave, essa aqui é um mamífero. Só mudou mesmo a partir de classe para baixo. Questão 22 sobre características de anfíbios. Bom, os anfíbios anuros exibem uma cauda semelhante a répteis como as lagartixas. Na fase digerindo, eles têm ali uma caudinha, né, mas que depois é perdida conforme ele muda, né, para a fase adulta. 2. Os anfíbios apresentam importantes aquisições evolutivas, tais como pálpebras, respiração pulmonar, embora fraca, e tímpano. Sim, isso aqui está correto. 3. A epiderme fina e ricamente queratinizada dos anfíbios restringe a vida desses vertebrados a ambientes úmidos. O erro aqui está no ricamente queratinizada, né? A epiderme deles é uma epiderme fina, sim, coberta ali por uma camadazinha de uma mucilagem, né? Apenas para manter a umidade, porque ela depende de umidade para manter, né, a troca de gases, porque os anfíbios fazem respiração cutânea. Eles têm respiração pulmonar, que é fraca, né? Eles têm também uma respiração cutânea que auxilia na respiração pulmonar. Então eles não podem ter uma epiderme ricamente queratinizada, que impediria essa troca de gases com o ambiente. Então esse aqui que seria o erro, portanto, nesse caso aqui apenas a 2 estaria correta.
Para as questões de 23 a 25, teve aqui esse textinho falando sobre mutações. Os procariotos, né, eles podem adquirir novos alelos por transformação, transdução, conjugação, mas a fonte mais importante ali de variação seria a mutação. Aí ele faz aqui uma relação, né, entre eucariontes, porque são diploides, né, então tem duas cópias de cada cromossomo, então as mutações recessivas seriam menos notadas, né, nos fenótipos, mas os procariontes, como são haploides, né, qualquer mutação que aconteça no DNA necessariamente vai ser expresso no fenótipo, nas proteínas, né. Então, assim, teria ali essa questão dessa relação. E aí vem a questão 23 e fala, com base no texto, analise as afirmações abaixo. Ela diz que procariontes sofrem mais mutações do que eucariotos. Eu não sei se eu me sentiria muito confortável afirmando isso assim. Não estou discutindo, não tô dizendo que é falso, estou dizendo assim, eu não sei se eu... ah, eu não tenho essa informação no meu repertório e nem encontrei literatura que sustentasse, assim, essa frase da forma como ela foi dita. A gente pode pensar ali, de repente, em mecanismos de reparo de DNA, que nos procariontes tem ali algumas peculiaridades, né? E, de repente, assim, alguns dos mecanismos especificamente poderiam levar, né, a mais erros, né, que poderiam ocorrer durante a replicação. Eu tenho alguns textos sobre isso, sobre mecanismos de reparo em procariontes. Se a ideia estiver nesse sentido, ok. Mas mutações assim ao acaso, trocas de bases nitrogenadas, não sei assim, tirando esses mecanismos de reparo, né, eu não conseguiria pensar como que isso seria o caso. A 2 diz o seguinte: uma mutação sofrida em um espermatozoide que fecundou um óvulo pode não ser expressa no indivíduo formado. Isso aqui está correto, né? Não, porque se for recessivo, né? Mutações em geral são recessivas, são raras, então se ela encontrar um gene dominante, ela não vai ser expressa, ela vai ficar em recessividade. E a 3 fala que uma mutação ocorrida em uma célula muscular humana pode ser herdável. Isso aqui, de acordo com o conhecimento que nós temos hoje, isso aqui estaria completamente errado, falso, né? Não se tem, não se foi observada esse tipo de dinâmica para células musculares. Então, aqui a princípio a 1 e a 2 estariam corretas, e de novo, a 1 eu teria ali algumas reticências em relação a ela. Apenas isso pode ser assim devido às minhas próprias limitações nesse conhecimento de microbiologia, que nunca foi muito minha área, né? Então, assim, mas no gabarito tá, 1 e 2 estão corretas. A questão 24 falou qual dos processos abaixo possui uma semelhança com a transferência gênica lateral bacteriana. E aqui seria a hibridização entre o milho, né? As bactérias elas podem trocar sequências entre si, né? A transferência vertical, a conjugação. E no caso da hibridização é você pegar literalmente a própria transgenia, né? Você pegar um gene de uma planta e colocar em outra para obter ali um fenótipo de interesse. Seria uma dinâmica ali, um processo semelhante ali à transferência lateral bacteriana. 25 vai falar aqui sobre mutações recessivas de novo, né? Vai falar sobre a atuação da seleção natural na eliminação de mutações que possam surgir. Enfim, sobre esse tema pode-se afirmar que... Aí vão ter aqui 5 alternativas, 4 delas ofereciam ali algum argumento, né? E a E dizia todas as alternativas anteriores estão corretas. E de acordo com o gabarito, todas as alternativas A, B, C e D estavam corretas. Eu discutiria aqui apenas a letra B, quando ela diz genes que se expressam após a idade reprodutiva não podem ser eliminados pela seleção natural. Quando ela coloca assim, não podem ser eliminados, eu comecei a tentar pensar, né, em situações, circunstâncias em que um determinado gene que se expressa, uma proteína, né, que começa a ser expressa apenas após a chegada, né, da idade reprodutiva, poderia sim sofrer com a ação da seleção natural. E eu percebi aqui que o problema dessa alternativa é porque ela está assumindo que, ao chegar à idade reprodutiva, você necessariamente irá se reproduzir e deixar descendentes. Se isso não for verdade, o que eu acho que não é, então isso aqui seria inválido, porque sim, a seleção natural poderia atuar em genes que, por exemplo, diminuem, reduzem a libido, por exemplo, de um indivíduo, o fitness sexual dele, né? Que impede que ele, apesar de estar em idade reprodutiva, ele não vá buscar uma reprodução ou não vá conseguir, por algum motivo, se reproduzir. Então isso aqui anularia, na minha visão, essa questão, né? Essa coisa de você assumir que por ter chegado à idade reprodutiva você necessariamente se reproduziria. Eu não acho que esse seja o caso. Para as questões de 26 a 28, eles colocaram aqui uma charge, uma tirinha, na verdade, né? E a tirinha ela é um estilo literário, portanto eu acho que é uma alternativa interessante, né? Você substitui às vezes textos muito longos e cansativos, né, por um elemento assim, uma ilustração, né, seja uma charge, seja uma tirinha, seja um quadrinho, torna menos enfadonho, né, a leitura. E aqui no caso eram pessoas falando sobre tatuagens, né? Um fez um dragão, outro fez uma aranha, e o terceiro aqui, o nerdão, fez um planorbídeo e um balanoglossus nas costas. Bom, dito isso, tatuagens como as descritas na charge consistem na inserção de pigmentos exógenos em qual tecido? Na derme, né? Inclusive as tatuagens elas ficam ah, inseridas não, elas ficam incorporadas dentro, né? Elas são fagocitadas por macrófagos, né? E esses macrófagos retêm ali aquele pigmento no tecido e durante boa parte do tempo ela vai estar dentro de células macrófagos, né? Que vão reconhecer aquele pigmento como sendo algo estranho ao corpo, né? Ele mesmo coloca aqui exógeno, né? Então é uma coisa que não faz parte do corpo, os macrófagos vão reconhecer aquilo,
vão fagocitar e vão durante algum tempo estar dentro dos macrófagos, né, o pigmento. Isso tudo está acontecendo na derme. A questão 27 vai falar, o cientista radical fez um planorbídeo, né? Qual das doenças abaixo é causada por, pode ser, né, transmitida por tem um hospedeiro intermediário, um planorbídeo. É a esquistossomose, né? O planorbídeo, eles são os moluscos, os caramujos, né? Como, por exemplo, o caramujo Bionfalaria, que é o hospedeiro intermediário da esquistossomose, do esquistossoma mansoni. Ele que libera lá as cercárias, né? No laguinho lá, e a cercária pode infectar a pessoa, né? Entrando pela pele da pessoa. Então seria ali um caramujo, a esquistossomose. E a 28 vai falar, Balanoglossus é um importante gênero representante de um subfilo pouco conhecido do filo Chordata. Então repara que eles têm tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe, né, notocorda apenas na região anterior, enfim. É um representante ali do filo Chordata, então quem seria aqui dentre as alternativas um animal com maior parentesco com esse Balanoglossus? Bom, esponjas são poríferos, né, água-viva quinidários, minhocas anelídeos, gafanhotos artrópodes. O homem é um mamífero vertebrado cordado, né? Então ele seria aquele que estaria, evolutivamente falando, né, um pouco mais próximo ali desse Balanoglossus. E se você ficou curioso para saber o que é um Balanoglossus, né? São esses grupos aqui de esses hemicordados marinhos, né? Que acabam sendo um elo importante ali evolutivamente, né? Entre vertebrados e vertebrados. Então eles têm uma importância, inclusive, no estudo da evolução dos cordados. É isso aqui. Para as questões de 29 a 33, outra tirinha. Temos aqui um coelho, um mágico tirando um coelho da cartola, mas o coelho, na verdade, era uma tartaruga. Bom, e falando aqui sobre as relações, né, fisiológicas, nas diferenças fisiológicas entre coelhos e tartarugas, as tartarugas são répteis, né, os coelhos mamíferos. Na questão 29, um pesquisador injetou substância radioativa nas patas do coelho e da tartaruga com o objetivo de observar as estruturas pulmonares. Em qual desses animais a substância chegará primeiro nos capilares pulmonares? Essa pergunta aqui era tão complicada. O gabarito colocou a resposta como sendo letra B, tartaruga, pois essa apresenta circulação incompleta. É, eu pensei muito nessa questão aqui, li muito, corri atrás de, né, livros e tudo mais, artigos, tentando entender no que a circulação incompleta ajudaria essa substância radioativa a chegar primeiro aos capilares pulmonares da tartaruga do que aconteceria no coelho, né? Bom, a circulação incompleta tem a ver com o fato de o coração de, enfim, diversos grupos ali de vertebrados, os anfíbios, por exemplo, né? Os répteis não crocodilianos, eles têm mistura sanguínea no coração. A um lado do coração pode, o sangue arterial pode se misturar ao sangue venoso e, enfim, isso teria ali, né, algumas implicações fisiológicas, obviamente. Alguns grupos de vertebrados, como répteis, crocodilianos, aves e mamíferos, começaram a trabalhar em estruturas para tentar, né, diminuir essa interação. E aves e mamíferos conseguiram diminuir isso, reduzir isso, na verdade, impedir completamente isso, né, fechando completamente os ventrículos, isolando um do outro. Bom, dito isso, no final das contas, eu não consegui realmente compreender no que a circulação incompleta tornaria mais rápido a chegada dessas substâncias aos capilares pulmonares. Pode ter a ver com alguma questão ali de controle da pressão que as tartarugas fazem, né? Porque a respiração, a circulação de tartaruga é tudo muito complicado, muito específico, né? A pessoa teria que ler muito sobre isso, mas tem algumas peculiaridades ali. E eu não vou entrar nisso aqui, obviamente, né? Até porque eu não entendo perfeitamente isso. Mas pode ter a ver com essa coisa do controle da pressão tanto nas veias, né, nas artérias, como no próprio coração, levando, né, mais rapidamente para o coração. Eu vou deixar a recomendação aqui do livro A Vida dos Vertebrados, né, do Pogue, sei lá como é que pronuncia. É um livro interessante, né, para se estudar vertebrados, evolução de uma maneira geral, né, todos os principais grupos de vertebrados. Deixo a recomendação aí para vocês buscarem esse livro aí, tanto em bibliotecas como, enfim, sebos, né, nas livrarias, e até na internet você consegue encontrar ele, o PDF, né, por aí gratuitamente. Mas independente de qualquer coisa, eu achei essa questão aqui absolutamente complicada, específica. Poderia ter alguma complicação aqui, alguma confusão com a letra E, né, onde fala que a atividade metabólica de coelhos é maior que a de tartarugas. Coelhos são endotérmicos, né, tem um metabolismo ali, enfim, também tem algumas propriedades específicas. Eu não sei, mas enfim, o gabarito era a letra B, portanto, segue a vida. Questão 30. Tartarugas e coelhos apresentam em comum alto investimento reprodutivo. Marque a alternativa que contenha características encontradas em ambos animais. Então, assim, tá inferindo aqui, né, alto investimento reprodutivo, a gente pensa naquelas estratégias reprodutivas, né? Estrategista K, estrategista R, né, potencial biótico. Então, a letra A, alto potencial biótico, né, investimento reprodutivo alto. E R, estrategistas, né? A estratégia R tem muita prole, né? A prole muitas das vezes não chega, a grande parte dela não chega à fase adulta. Mas então, assim, eles compensam isso tendo muitos filhos, né? E ciclos reprodutivos muito rápidos. Então seria, né, essa letra A aqui mesmo. Seria incomum entre ambas as espécies. E a 31 falou sobre em qual temperatura, listada abaixo, a tartaruga teria maior chance de vencer a corrida.
Continuaria sendo muito complicado, né? Mas a 30 graus, pelo menos, ela estaria ali metabolicamente comparável, o metabolismo dela com o do coelho, uma vez que o coelho é endotérmico, o metabolismo dele sempre está correndo ali a 35, 36 graus, né? 36 e pouco. A tartaruga, por outro lado, por ser ectotérmica, ela depende do calor do ambiente para se aquecer, portanto, ela dependeria de um ambiente quente para ter uma taxa metabólica comparável com a do coelho. A questão 32 falou sobre calazar, leishmaniose visceral, um mapa aqui com a incidência, né, em algumas regiões do Brasil, região Nordeste aqui com alta incidência. E sobre isso, a questão 32, né, ela falou, de acordo com o mapa e outros conhecimentos sobre a leishmaniose visceral, marque a opção incorreta. Então, de novo, teremos 4 corretas e uma incorreta. E aqui seria, a alta incidência do litoral nordestino se deve à presença de criadouros de água parada onde ocorre a desova dos flebotomíneos. Os flebotomíneos, que são os insetos vetores da leishmaniose, eles não colocam ovos em água, eles colocam os ovos no chão, o solo úmido, né, e ali no solo as larvas, né, os ovos vão eclodir e as larvas vão se desenvolver. Então seria esse aqui o erro. Questão 33, sobre gripe aviária. Vai pedir aqui, vai falar algumas coisas, né? Vai pedir a afirmativa abaixo que são verdadeiras, exceto, então tem uma errada. E repara que aqui só tinha A, B, C e D, né? Nem tinha a letra E. Bom, ela diz que o vírus causador da doença influenza vírus é um retrovírus e por isso apresenta altas taxas de mutação. Isso aqui está incorreto, ele não é um retrovírus. O vírus, o influenza, ele é um vírus de RNA. A reprodução dele, né? A replicação da célula, a forma como ele processa, né, as proteínas dele, eu não vou conseguir detalhar aqui, mas ele é um vírus de RNA e ele não faz transcriptase reversa como os retrovírus fazem. Portanto, isso aqui estaria incorreto. E a 34 diz: a ingestão de carne contaminada é uma das principais formas de contágio humano, ainda em relação àquele tema, né? Porém, essa infecção não pode ser feita a partir de carne bem cozida, uma vez que, quando você cozinha bem, né, esquenta bem uma estrutura ali biológica, você desnatura as proteínas que compõem aquela estrutura. Então, uma vez desnaturadas as proteínas virais, ele ficaria, né, inviável ali em termos de infecção. A questão 35 vai falar sobre infecção por HIV. Eu vou tentar dar um zoom aqui nesse gráfico. Então a gente tem aqui, né, 4 fases dessa infecção. Então a gente tem aqui concentração de HIV do vírus, né, essa linha mais escura aqui, e a contagem de linfócitos TCD4, que são os linfócitos que são as células, né, que são infectadas pelo HIV. Que são essa linha mais cinza aqui, ela é uma linha mais grossa e cinza, né? Então repara que a concentração do vírus ele aumenta nesse primeiro momento aqui, né? E as células TCD4 também tem um pequeno aumento ali. Eventualmente a quantidade de vírus começa a cair vertiginosamente, e depois, no segundo momento, a concentração, né, a contagem dos linfócitos começa a cair também e nunca mais se recupera. Enquanto que a concentração de vírus volta a subir, né? E nas fases 3 e 4 ela está super alta e a dos linfócitos está super baixa. Essa aqui que é a dinâmica da infecção por HIV. Bom, dito isso, de acordo com o gráfico e seus conhecimentos sobre o assunto, seria correto afirmar exceto, então ele quer a alternativa incorreta. E eles colocaram que a incorreta era a letra D, quando o agente a gestante, né, que está positiva para HIV é tratada, a criança pode não se contaminar no momento do parto e assim seu exame sorológico imediatamente após o nascimento seria negativo. E por que eu acho que isso aqui está incorreto? Porque, na verdade, o procedimento, né, para as grávidas soropositivas é sim você fazer um tratamento ali antirretroviral, né? E permitir que essa grávida, então, possa ter ali a gestação dela e o parto e reduzir muito a chance daquele bebê, ao nascer, ser contaminado, porque você vai reduzir a contagem, né, você vai reduzir a concentração do vírus em circulação a níveis baixos e seguros, a ponto de você poder fazer o parto da criança de forma segura e, enfim, sem, né, reduzindo as chances ali de contágio. Então não entendo por que eles colocaram a letra D como sendo a errada, uma vez que isso aqui é uma prática comum. Vamos lembrar que isso aqui é uma prova antiga, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas pode ser, né, que naquele tempo não tivesse. A própria AIDS é uma doença muito recente, né? Começou ali por volta dos anos 80, então assim, a coisa foi avançando de forma bem lenta. Pode ser que essa seja a explicação. E a questão 36 falou em qual das fases do gráfico o aidético, esse termo aqui aidético, ele caiu em desuso, né? Ele acabou virando pejorativo. Então hoje em dia você geralmente trata como soropositivo, portador do vírus, né? Não mais como aidético. Em qual dessas fases ele teria a maior probabilidade de contaminar outras pessoas? Seria na fase 1, quando ele ainda está assintomático, né? Quando ele ainda não percebeu que ele está contaminado. Então, nessa fase, quando a pessoa está assintomática, recém-contaminada, né? E ela ainda não sabe que ela é portadora do vírus, ela tem uma maior chance de contaminar outras pessoas. 37. São considerados os menores organismos celulares ou os microplasmas, né? Atenção para essa questão aqui porque eles colocaram microplasmas na letra D e firmicutes na letra B. Microplasmas são firmicutes, né? O firmicutes é um grande grupo, do qual diversos grupos, subgrupos, né, que contém ali, um deles são os micoplasmas. Mas os menores organismos mesmos, propriamente ditos, são micoplasmas, que pertencem ao grande grupo firmicutes.
A questão 38 vai falar sobre acidentes com animais peçonhentos, então aranhas, serpentes, né, etc. Vai falar também sobre selenterados, que são a forma como antigamente chamavam os quinidários, né? Esse termo também caiu em desuso. Então a questão vai querer saber sobre esse tema, né? A, a alternativa que estaria, no caso, incorreta. E aqui no caso a gente viria aqui para a letra D, ó, selenterados, assim como poríferos e equinodermos, são animais exclusivamente marinhos, sendo que os poríferos são os mais simples. Qual é o erro aqui? Os quinidários, né, antigamente chamados selenterados, e os equinodermos são exclusivamente marinhos, mas os poríferos não são exclusivamente marinhos, têm esponja de água doce. Então isso aqui tornaria essa questão aqui incorreta. Questão 39 vai falar sobre o fenômeno da ubiquidade de fungos e bactérias. A ubiquidade é a capacidade de você habitar assim, ambientes, né, diversos ambientes, uma ampla distribuição geográfica, né, quase como que espécies cosmopolitas, né, que estão presentes em muitos ambientes. Bom, e ele vai falar um pouco sobre isso, né? E em relação a fungos e bactérias, podemos afirmar que a letra B fala o seguinte: ó, as bactérias de associação de bacteriorrizas são aeróbicas. A enzima nitrogenase, presente em bactérias e cianobactérias, é responsável pela fixação do nitrogênio e, paradoxalmente, é sensível ao oxigênio, sendo oxidada quando em contato com o mesmo. Então, essas bactérias, né, por exemplo, a Rhizobium, né, que está lá em associação nos nódulos radiculares com leguminosas, essas bactérias elas precisam estar num ambiente onde tem controle total sobre a quantidade de oxigênio que vai estar disponível ali, porque ela depende do oxigênio para respirar, né? Mas o oxigênio em excesso poderia entrar em contato com essa enzima, a nitrogenase, que é quem faz a fixação do nitrogênio molecular na atmosfera em nitrogênio biologicamente assimilável, amônia, né? E então, assim, ela precisa controlar, né, essa relação ali da concentração de oxigênio. Ela depende do oxigênio para respirar, mas não pode ter muito oxigênio a ponto de afetar a atividade da nitrogenase. Eu vou colocar um texto super interessante na descrição sobre isso, que mostra, né, como que elas resolvem esse problema. É bem interessante estudar esse tipo de dinâmica. A questão 40 vai falar sobre células hepáticas, né, e especificamente aqui a relação entre câncer hepático, né, e a questão da cirrose. Ela vai colocar com relação a esse órgão, o fígado, e as doenças que podem atingi-lo, seria correto afirmar exceto. Então tem uma alternativa aqui incorreta. O fígado ele tem uma função importante ali, né, na desintoxicação do organismo. Então, quando ela diz que a proliferação das células em pacientes alcoólatras, né, como em pacientes com tumores hepáticos, pessoas com câncer no fígado, ocorre pelos mesmos mecanismos, a mutação nas células hepáticas. A pessoa que está com cirrose, né, o alcoólatra, que desenvolve cirrose, o álcool ele vai aos poucos agredindo o fígado, né, e destruindo células hepáticas. E o fígado ele tem uma capacidade de regeneração muito alta. Ele consegue regenerar células, né, de forma bem efetiva. Mas em algum momento, depois de tanto levar porrada, né, ele acaba perdendo essa capacidade de. Ele vai formando tipo uma espécie de calo. Eu vou usar o termo calo aqui, mas não é bem esse o termo, não. Mas ele vai meio que calejando, né? Ele vai perdendo essa capacidade de regenerar novas células. Isso desenvolve ali, isso se constitui, né, no que seria a cirrose em estágios mais avançados. Então, não, a proliferação de células hepáticas no evento da cirrose, né, do consumo do álcool, tem uma razão diferente do que no câncer, que pode ter ali uma razão genética, né? Mutações, né? Erros ali da replicação do DNA que podem ter levado a mutações, ou pode ser até mesmo congênito, né? A pessoa pode ter nascido com esse problema genético. Enfim, então assim, são causas totalmente diferentes. Questões 41 e 42, mais uma vez aqui uma tirinha, né? Sobre carapaças de insetos. Então tem aqui uma joaninha, né? Que é um besourinho. E o cara ali que fez uma armadura, né? Pra, enfim, proteger o corpo, mas sem perder o estilo. Colocou também as bolinhas igual da joaninha. Bom, 41. A carapaça dos insetos foi característica fundamental para seu sucesso adaptativo. Mas das alternativas abaixo, qual não se relaciona com essa questão da irradiação adaptativa dos insetos no ambiente terrestre? Circulação aberta não teria relação, né? Porque a gente pode pensar assim, eles têm circulação aberta, ok, mas qual seria a relação disso direta com a irradiação evolutiva? É muito mais fácil pensar na coevolução deles com as angiospermas, né? A coadaptação ali com a relação da polinização, os hábitos alimentares, né? A necessidade de explorar nichos, né? E, enfim, forrageamento e técnicas de forrageamento diferentes podem levar à especiação, né? A desenvolvimento de características, né? Bom, redução da dessecação, sim, para manter, né, a água no corpo. Tamanho reduzido, sim, isso tem relação ali com a irradiação, tudo isso tem a ver. A circulação aberta, eu não vejo muita relação, porque muitos animais terrestres têm circulação fechada e se dão muito bem no ambiente terrestre, né? Não teria ali, não consigo ver nenhuma causa em que a circulação aberta desse necessariamente uma vantagem terminantemente, assim, enfim. E a questão 42, a quitina, componente, né, do exoesqueleto dos artrópodes, possui função análoga à queratina dos vertebrados e da cutina das plantas. Esses compostos possuem, respectivamente, natureza. A quitina é um polissacarídeo, portanto, glicídica, né? A queratina é uma proteína, portanto, proteica. E a
cutina é uma cera, então ela tem propriedades ali lipídicas, certo? Para as questões 43 e 44, tem aqui essa tirinha com o girino, né? Falando ali sobre as transformações que os girinos passam ao longo da vida. Bom, questão 43. A metamorfose é fenômeno encontrado em diversos grupos animais. Qual afirmativa não representa uma vantagem da metamorfose, né? Nessa questão adaptativa? Redução da competição interespecífica. Realmente você não tem assim, nenhum tipo de influência da metamorfose em competição entre espécies. Competição intraespecífica, sim, é bem reduzida por conta, né, de diversas fases da vida daquele animal. Ele não vai, as fases de vida, né, por exemplo, a larva e o adulto não vão estar consumindo os mesmos recursos, não vão estar habitando nos mesmos locais. Então, se você reduz a competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Ambientes, né, enfim, a quantidade de vitelo nos ovos, a capacidade de fazer uma prole mais extensa, tudo isso tem relação ali com essa coisa da metamorfose. 44. A regressão da cauda do girino é um importante exemplo de autólise. Estudem a autólise, autofagia, apoptose, enfim, tudo isso aí são processos celulares importantes da pessoa saber. Questões 45 e 46, mais uma tirinha, dessa vez um passarinho ali que consome carrapatos, né, parasitas, na pele de rinocerontes. Então o passarinho ele está se alimentando, ele está conseguindo alimento e ao mesmo tempo ele está tirando parasitas que estão ali agarrados, né, na pele do rinoceronte. Como a gente poderia classificar essa relação entre o pássaro e o rinoceronte? É uma relação ali onde ambos se beneficiam, né? O pássaro se alimenta, o rinoceronte se livra de parasitas, portanto é uma espécie de mutualismo. Se o passarinho se alimentasse, tivesse uma vantagem disso, mas o rinoceronte não fosse nem prejudicado e nem beneficiado, a gente poderia pensar ali numa espécie de comensalismo, né? Mas ali no caso, mutualismo. E a questão 46 diz: uma forma comum de presas venenosas escaparem de seus predadores é o desenvolvimento, né, de características, cores chamativas, aberrantes, né? Berrantes. Como listras, por exemplo, pontos com cores fortes, né? Vermelho, azul, às vezes amarelo, laranja, né? Essa estratégia é bastante comum entre pererecas, cobras e fungos, é denominada aposematismo. Cores que sinalizam perigo, né? Não me comam porque eu sou venenoso, tóxico, enfim. Ou eu posso te machucar, posso te morder, etc. Questões 47 e 48, um textão aqui falando sobre organização, né, enfim, dos seres biológicos, dos animais, seres vivos em geral, grupo monofilético, né, enfim, grupos naturais, grupos não naturais. Ela fala que no final, os grupos artificiais podem ser parafiléticos, quando não estão incluídos todos os descendentes, né, de um mesmo ancestral, e polifiléticos quando o grupo possui táxons com ancestrais distintos, muitos ancestrais comuns, né? Você não consegue fazer uma ligação ali monofilética entre todos os grupos naquele determinado ah, naquela determinada taxa, né? Taxa. Bom, sabendo-se que um ancestral comum originou tanto répteis quanto as aves, podemos afirmar que, nesse caso aqui, a pessoa teria que entender um pouco de classificação de répteis, né? Répteis é um grupo que, teoricamente, ele não existe seguindo a classificação natural, sendo necessária sua reclassificação seguindo os princípios evolutivos. A verdade é que para o grupo répteis existir de forma, né, mais harmoniosa, você teria que inserir aves ali junto, né? Répteis, não considerando aves, é um grupo parafilético. Quando você coloca aves junto, você forma ali um grupo que tem ali, você consegue, né, completar, né, de certa forma, aquele grupo evolutivamente falando. Esse assunto não é trivial, é um assunto complexo e, enfim, eu vou colocar algumas leituras sobre isso na descrição e recomendo muito se aprofundar nessa questão aqui, né? Mas só para dar um gostinho sobre esse assunto, né? Eu vou voltar aqui naquele livro que eu citei ainda agora, A Vida dos Vertebrados, e olha só como é que o autor organiza o conteúdo do livro. Tá aqui, ó, conteúdo abreviado, só parte 2, vertebrados não amnióticos, peixes e anfíbios. Parte 3, sauropsida, tartarugas, lepidossauros e aves. E parte 4, sinapsida, mamíferos. Repara que esse grande grupo aqui, sauropsida, né, ele engloba tartarugas, enfim, répteis, né, de diversas classes ali, tartarugas, lepidossauros e aves. Então a gente tem os testudines, né, os Lepidosauria, tuatara, lagartos e serpentes, os Diapsida da era mesozoica, dinossauria, crocodília e aves. Tudo isso aqui formando, né, o que a gente chamaria ali de répteis, né? Aí sim, colocando aves juntos, nós temos um grupo répteis. E eventualmente nós vamos ter os sinapsida, que envolve ali os mamíferos. E ainda sobre esse tema, né? 48, qual dos reinos abaixo citado pode ser considerado polifilético? O reino dos protistas, né? Você tem ali as classificações envolvem diversos ancestrais comuns, né? Discretos para cada grupo, para diversos grupos. Então, o grupo dos protistas é um grupo bem bagunçado, bem difícil de classificar e tem muito esforço sendo feito, né, para tentar unificar tudo, mas é complicado, tem sido complicado. E é interessante refletir assim que se a gente considera, né, a evolução como sendo a força principal, né, de produção de biodiversidade, é claro que em algum momento a gente vai chegar, né, em casos onde a gente vai chegar a organismos ali que a gente não vai saber muito bem o que fazer com eles, porque eles vão estar num estágio ali evolutivo, às vezes muito próximo, né, de dois grupos especificamente, né?
e que acaba gerando alguma confusão. É exatamente o que a gente esperaria num sistema regido pela evolução da forma como nós conhecemos ela hoje, né, na biologia. Questões 49 e 50 tem uma imagem aqui com estrutura de líquen, né? As hifas dos fungos, as algas, né? Os sorédios, estruturas ali de dispersão. Enfim, ele vai colocar aqui um textinho também falando um pouco sobre líquens. 49. Sobre as estruturas reprodutivas dos líquens, pode-se afirmar que, nesse caso aqui, tanto as hifas dos fungos, né, como as algas, são necessárias para a reprodução do líquen. Ele precisa das duas partes, né, dos dois componentes. É um sistema ali, né, que envolve ali uma relação íntima entre essas duas espécies. É uma relação simbiótica, né, um mutualismo obrigatório. Eles não podem viver em dissociação um do outro. Bom, etc. Repara que na letra A aqui ele diz que os sorédios garantem a propagação do líquen e sua alta variabilidade genética. Porque a imagem aqui coloca, né, os sorédios como ali agentes dispersores, né? Podendo formar novos líquens, etc. Mas só que não tem reprodução sexuada entre os componentes do líquen. Então essa coisa aqui da variabilidade genética, né, estaria meio fora aqui. Questão 50 vai falar sobre eventos aqui ecológicos, né, de acúmulo de materiais metais pesados, né, nos tecidos de animais. E basicamente ela está falando sobre biomagnificação, né? Esses metais vão estar mais acumulados nos predadores de topo de cadeia, nos carnívoros, né, de níveis tróficos mais altos, como por exemplo peixes carnívoros, tucunaré e traíra, considerando ali um ambiente específico, poderia também ser botos, né, enfim, qualquer espécie de predador de topo de cadeia, enfim, os grandes mamíferos, os grandes predadores do ambiente terrestre, aves de rapina, o próprio ser humano, né? Enfim. A partir da questão 51, a gente vai ter aqui uma bateria de questões sobre botânica. Então, resumindo assim, estudar anatomia vegetal, fisiologia vegetal, evolução dos grupos vegetais, né? Os principais grupos, pteridófitas, enfim, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas monocotiledôneas, dicotiledôneas, né? Tudo isso é importante para a pessoa ter repertório para responder esse tipo de questão. A 51 aqui, por exemplo, colocou aqui características de angiospermas monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? Isso aqui a pessoa já tem que ter, né? Já, enfim, dentro do repertório para a pessoa poder, enfim, ter lá condições de responder. Marque a alternativa que contém exemplos somente de monocotiledôneas. A pessoa poderia responder isso aqui eliminando, né? Por exemplo, samambaia é pteridófito, então a C já não poderia ser. Pinheiro é gimnosperma, não poderia ser também. Roseiras, né? São dicotiledôneas, então também não entraria. Só sobrou o quê? Letra B, né? Palmeira, orquídea e bambu. Questão 52. Marque a alternativa que contém somente caules de angiospermas. Aqui agora esquece monocotiledôneas e dicotiledôneas. Angiospermas. Então ela quer saber sobre caules, né? Então, mandioca é raiz, cenoura é raiz, cenoura é raiz, cenoura é raiz. Já poderia ter matado, né? Letra C. Batata inglesa, cebola e colmo de cana-de-açúcar. A questão 53 e 54 vai ter essa figura aqui, né? Com o corte do mesófilo, com algumas, enfim, a organização celular, né? Os parênquimas, parênquima palissádico, parênquima esponjoso, as epidermes superior e inferior, a cobertura ali, né? A cutícula, os estômatos, toda a estrutura ali, né? Desse corte de folha, os vasos condutores, né? Xilema, floema, enfim. Questão 53. A figura evidencia um corte de folha com importantes componentes do mesófilo. Podemos afirmar que sobre essa estrutura vegetal que o parênquima palissádico, né, a localização dele visa a maximização da absorção luminosa. O parênquima palissádico, que fica aqui em cima, né, tem ali tem, né, as clorofilas, né, vai estar ali em maior concentração, e ele está numa posição estratégica na folha, né, onde realmente a folha está virada, né, o lado da folha que está virado para cima, onde a luz do sol incide. Então ele vai estar ali numa posição estratégica para receber essa luz solar, e os cloroplastos, que vão estar em abundância ali no parênquima palissádico, vão então realizar a fotossíntese. Questão 54. Nota-se na figura que os estômatos, aí já é o inverso do que a gente discutiu anteriormente, né? Eles se localizam na porção inferior da folha. E o agente seletivo que levou a isso seria ele está fugindo da luz solar, né? Os cloroplastos querem ficar direcionados à luz solar e os estômatos, por uma questão ali de sensibilidade, né? Questão de temperatura, a regulação da abertura e fechamento do estômato é muito dependente da temperatura, né? Então a maior incidência da luz na região superior da folha levou os estômatos a, em geral, ficarem posicionados para baixo. As questões 55 e 56 vão falar sobre alguns experimentos ah, com botânica, né, que foram feitos na estação espacial pelos astronautas lá, né, o Marcos Pontes, que é o astronauta brasileiro que foi lá na estação espacial. Ele realizou alguns experimentos lá com plantas, né, germinação de sementes e tudo mais. Bom, 55. A relação causa e efeito de uma diferença esperada entre o crescimento de uma planta na estação espacial e num lugar na Terra, né, seria. Lá eles estão em gravidade zero, né? Então, assim, lá a questão da relação da gravidade com os hormônios vegetais, especialmente as auxinas, né, estaria comprometida, né? Porque lá não tem gravidade e especialmente ali no crescimento das raízes, né, que cresce com geotropismo positivo,
elas dependem ali dessa coisa da gravidade para gerar, né, para produzir, né, para, enfim, estimular esses hormônios a produzirem ali as raízes, dentre outros. Eu fiquei olhando também para a questão, para a alternativa E, quando fala sobre incidência luminosa, porque a imagem que eu tenho da estação espacial é um ambiente com apenas luz artificial. Eu não consigo, eu não me lembro, assim, não sei se existe lá alguma forma deles aproveitarem luz solar. Acredito que tenha, né, mas sem atmosfera, a exposição à luz solar no espaço, né, no vácuo do espaço, ficaria uma coisa bem assim, é bem agressiva, né? Então não sei se eles utilizaram alguma luz artificial para fazer esse experimento lá com a germinação, enfim. Mas eu fiquei, né, pensando, refletindo sobre essa coisa aqui da incidência luminosa, que luz foi essa que eles utilizaram. 56. A ação da microgravidade sobre o equilíbrio do tenente-coronel, do astronauta, né, deve ser evidenciada principalmente na estrutura encefálica de origem no... Ele tá falando do cerebelo, tá? Que tem origem no metencéfalo. Então, assim, aqui meio que tinha que ter esse jogo, né? É uma estrutura originada no metencéfalo, que no caso é o cerebelo. As questões 57 a 59 vão ser de microbiologia. Ela começa aqui com um texto super interessante, né? Hoje, se uma nova vacina é criada e o governo aconselha a população a tomá-la, ninguém fica indignado. Eu fiquei saudosista lendo esse texto aqui, né? Com saudade do tempo em que as pessoas realmente não tinham, né? Toda essa questão ideológica, né? Envolvendo as vacinas. A gente teve aí durante a pandemia da Covid, né? Um processo aí, né? De negacionismo científico, de, enfim, causas aí de pessoas se revoltando, né? A revolta da vacina 2.0, né? Um caso que aconteceu, né? Há algum tempo atrás, a revolta da vacina, o texto fala um pouco sobre isso. Mas a gente tinha superado esse evento, né? Essas ideias. E lendo esse texto aqui, a gente vê que em algum momento o brasileiro foi mais, sabe, educado cientificamente, né? De realmente ficar até animado, né? Quando saiu uma vacina, a pessoa ia correndo tomar para poder se proteger. Enfim, é um texto bem interessante, assim, de se ler. Bom, a questão 57. Sabendo que a biomassa de bactérias patogênicas em nosso corpo é insignificante, comparativamente, né? Ah, qual a melhor justificativa para o fato de que nós ficamos doentes, né, e desenvolvemos sintomas referentes à infecção bacteriana? Elas produzem toxinas, né, que geram febre, inflamações e inúmeras reações adversas. A febre e as inflamações são respostas do sistema imunológico a algum antígeno que é apresentado e elas têm que reagir, né? A febre é aumentar a temperatura do corpo para poder combater algum agente, né, biológico, por exemplo, bactérias, né? É uma reação natural do corpo. Por isso que quando eu tô com febre, por exemplo, né, eu gosto de deixar a febre agir até determinada temperatura, né? É bom que a pessoa permita que a febre haja para combater aquele mal que está atacando a pessoa. Claro que febres muito altas, né, 41, 42 graus, a pessoa tem que se tratar, né, porque pode ser inclusive letal. Mas febre, inflamações de uma maneira geral, são respostas naturais do corpo a determinada ameaça. Questão 58. A bactéria Clostridium tetani, que causa o tétano, né, é um micro-organismo anaeróbio obrigatório, ou seja, ela não tolera oxigênio. Está perecendo quando em elevadas concentrações de oxigênio. Qual das afirmativas abaixo é a melhor justificativa para sua persistência em nossa circulação sanguínea? É porque no nosso sangue, né, tem uma baixa concentração de quantidade de oxigênio livre no plasma. A maior parte do oxigênio no nosso sangue vai estar dentro das hemácias, né, associada com a hemoglobina. Então, no plasma sanguíneo, embora você tenha algum oxigênio dissolvido, vai ser baixa a concentração, portanto, essa bactéria consegue transitar pelo plasma sanguíneo de forma relativamente segura. 59. Qual das doenças abaixo pode ser causada por um inseto? Lembrando que causada por um inseto é diferente de transmitida por um inseto. Então, dengue e leishmaniose, por exemplo, são transmitidas por insetos. Tem um inseto vetor. Né? A miíase, por outro lado, que é ali a infestação, né, de larvas de mosca, né, na pele, no tecido térmico da pele da pessoa, uma infestação cutânea, né, de larvas de mosca, é uma doença ali que é causada diretamente, né, pela ação de um inseto. As moscas, no caso, que colocam ali os ovos no tecido do animal, né, enfim, do hospedeiro que seja. E a questão 60, fechando a prova aqui, né, uma questão que foi anulada. Tá aqui, ó, questão 60 anulada e a justificativa foi que teve mais uma opção válida. Era uma questão que falava sobre polinização, né? Enfim, falava sobre dupla fertilização, enfim, indica a opção incorreta. E aqui que foi o erro que eles cometeram, porque se você olhar as alternativas, tinha ali uma correta e todas as outras estavam incorretas. Então, se eles tivessem escrito aqui no texto a alternativa correta, a pessoa poderia marcar aqui letra D, né? O tubo polínico e o saco embrionário representam a redução da fase gametofítica nos vegetais. Como eles colocaram aqui incorreta, poderia ser tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra C, quanto a letra E. Esse que foi o erro da questão. E para finalizar, eu apresento aqui o gráfico, né, com os temas que surgiram na prova. A gente vê que teve muita questão de ecologia, né? Muita questão também de botânica, microbiologia, evolução, foram os temas mais recorrentes aqui na prova. E tiveram outros temas também, né? Eu acho que isso aqui é interessante para quem está desenvolvendo aí alguma estratégia de estudo, né, para
para os OBBs, mas o que vai ficar claro ao longo do tempo é que, na verdade, eles cobram de tudo, né? A pessoa tem que estudar de tudo em biologia, e num nível de profundidade, assim, considerável. Então, assim, mas a gente vai construindo aqui prova a prova, né? As estatísticas, né? Um gráfico, assim, que pelo menos oriente a pessoa no que de repente mais cai, né? Enfim, terminamos por aqui. No próximo vídeo eu vou olhar o segundo caderno, né? O caderno 2 da segunda fase da segunda edição da OBB.